Minha diretoria, cá estou em cenário improvisado para falar de quê? No futebol. Porra, olha aí, baixa o futebol, cara. Brasileirão, tem tudo que você imaginar lá, estatísticas, todos os jogos ao vivo, notícias a semana inteira. Então, baixa o seu futebol aqui no primeiro link da descrição, ou então pega esse QR Code aqui e vamos que vamos. E meu São Paulo, hein? Ô, São Paulo, pelo amor de Deus, hoje eu vou botar isso aí na conta do capita, hein? Capitão, tá viajando, capitão. Tinha essa não, hein, pai? Hoje vacilou. Jogo bom, montou o time bem, deixou a porra, time ajeitadinho. Aí pra que fazer aquilo ali, capitão? Pra que mudar aquele time daquele jeito? Realmente hoje foi bem difícil entender o que o Rogério Ceni queria. Bem difícil mesmo, viu? Tô até abrindo aqui para confirmar aqui as alterações. O Rogério Ceni volta do intervalo com 3 alterações. Mas eu resumi para vocês o cenário. São Paulo entrou em campo com uma formação interessante, né? O Éder saiu do time, entrou o Luciano, que dá mais mobilidade, o Reinaldo quase de ponta esquerda, o Léo Pelé fazendo as costas dele, o Reinaldo de ponta esquerda dando uma dificuldade legal pro Corinthians, foi um dos melhores jogadores em campo, e no primeiro tempo o São Paulo só não saiu com 3-0 do primeiro tempo, porque o Cássio é um goleiro espetacular, né? O Cássio é foda. Jogo grande, o Cássio vira outra parada. O São Paulo poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, ou seja, fez um grande primeiro tempo. E aí terminou o jogo, o Corinthians não jogou bem no primeiro tempo, tal, vai pro vestiário, óbvio que o treinador do Corinthians vai mexer, óbvio que o Rogério Ceni também vai fazer algumas adaptações, mas a grosso modo, você imagina o seguinte, bom, tá funcionando, o São Paulo vai manter. Ou não vai fazer nenhuma mudança radical, porque as coisas estão funcionando pro São Paulo. E aí o Rogério Ceni vem com o Patrick, com o Éder e com o Rafinha, tira o Igor Vinícius, o Reinaldo e o Luciano, e o São Paulo não joga mais bola no segundo tempo. O Corinthians pega a bola e fica com a bola e o São Paulo abre mão de jogar. Assim, absolutamente claro, ó. Pra mim tá bom 1-0, eu vou tentar segurar. É isso. Porque o Corinthians tem uma dificuldade, né? O Corinthians, a gente consegue identificar que o Corinthians tem uma dificuldade de criação com a posse de bola, né? O Corinthians tem, embora tenha muita qualidade, não é de hoje que quando o Corinthians tem a bola ele fica um pouco não, né? Ele fica bem lento para criar a jogada e tal. Ele aposta pra caramba na técnica dos jogadores dele que são realmente fora da curva, mas tem essa dificuldade de jogar sem espaço. E aí o Rogério optou por jogar com espaço. Então eu dou a bola pro Corinthians, o Corinthians vem pra cima de mim e eu jogo com espaço. Mas jogar com espaço você não põe o Éder, você põe o Rigoni. Né? Você não tira o Reinaldo, que é um cara que tá incomodando pra cacete ali. Então, assim, o Rogério fez alterações no intervalo que ninguém entendeu. Quando ele fez, conversei aqui com vários São Paulinos, comentaristas e tal, e todo mundo, o que ele tá fazendo? Por que ele tá mexendo nesse time? Por que ele tá querendo adivinhar o que o técnico do Corinthians vai fazer por que ele não espera 10 minutos que seja pra mexer? E aí o São Paulo morreu. No segundo tempo, não existiu. O Corinthians pressionou até fazer o gol, merecido, porque é isso, cada time jogou um tempo, no final das contas é isso, São Paulo jogou um tempo, o Corinthians jogou outro, e eu fico com um resultado assim meio que, assim, é injusto? Não, o resultado é justo, mas muito do que aconteceu no jogo vem com méritos das alterações feitas pelo treinador do Corinthians, né, a maneira do Corinthians se portar no segundo tempo, evidentemente, o Corinthians também veio com alterações, veio com uma alteração no intervalo, então o Adson, que inclusive marcou o gol, e saiu o Gil, ele tira um zagueiro, coloca um jogador de frente. Depois, durante o segundo tempo, ele vai fazendo algumas mudanças. Ele coloca o Júnior Moraes, tira o William, ele coloca o Piton e tira o Fábio Santos. Ele vai fazendo mudanças, né? Que tira o Michael, coloca o Juliano, que é o jogador mais ofensivo e tal. Só que essas mudanças do treinador do Corinthians não foram feitas de balde no intervalo. Então, não havia uma grande diferença tática ao ponto do Rogério fazer 3 alterações no intervalo para mudar o jogo. Então, essa vai na conta do Rogério, porque ele quis assim. Quando ele faz uma coisa tão fora do padrão como ele fez, ou ele sai herói do jogo com 3-0, ou ele sai vilão. Ele sai responsável pelo empate. Então tem que ser justo, né? O Rogério, ele assumiu todo o risco para ele, para assumir todo o protagonismo daquilo para ele, e ele acabou pagando o pato, porque no final das contas, sim, o Rogério Ceni acaba sendo o fiel da balança aí de ter feito algo muito incomum, que foram as alterações que ele fez no intervalo do jogo hoje. Não continuo olhando o resultado do Corinthians e do São Paulo, os dois brigando por liderança de campeonato. Não me empolga o futebol do Corinthians, não me empolga o futebol do São Paulo. Nenhum dos dois. Eu acho que os dois times têm dificuldades assim extremas. Não comprei ainda, tá? Não comprei ainda. Acho que tem como melhorar, vai melhorar, mas não é ainda o que sei lá, algo que seja condizente com a condição que esses times estão no campeonato. Né? Os dois, líder e vice-líder, você imagina, fala, poxa, os dois podem estar, ou um deles pelo menos pode estar jogando no de futebol. Não é o caso. Os dois times têm considerável dificuldade, o que mostra também um nivelamento razoavelmente por baixo, né, no futebol brasileiro, no momento em que o Flamengo, como grande favorito, não está bem, o Atlético Mineiro está oscilando, mas está lá em cima, o Atlético está lá em cima, o Palmeiras
continua ganhando tudo e fazendo um rodízio grande em virtude da questão física, que já expliquei aqui várias vezes. O Palmeiras começou o ano e teve que jogar o seu limite por causa do Mundial e, portanto, agora ele tem que dar uma reduzida para poder subir na hora certa. E aí o São Paulo e o Corinthians estão, evidentemente, se aproveitando disso, né, e protagonizando o Campeonato Brasileiro. Mas, para não ser injusto, falei isso na Libertadores, tenho falado isso sobre o São Paulo nos últimos jogos. Não é um futebol que eu olho e falo, puta, olha aqui, não é. São resultados bons. O futebol deve muito ainda. Valeu?